Mais uma questão, né, da AES 2021. Terceira questão, questão 43, uma questão sobre plano inclinado. Então, nessa questão, nós vamos ter a contextualização, né, ó, falando sobre máquinas simples, né, ó, destacando o conceito de plano inclinado, né. Então, aqui, ó, vou logo para a figura aqui, não precisa nem ler a contextualização, ó. Aqui nós temos aqui, ó, uma rampa, né, ó, que é justamente um plano inclinado, porque é uma superfície inclinada com ângulo de 30 graus em relação ao solo, né? Então a superfície está inclinada, essa rampa. Tem uma pessoa aqui, ó, puxando o peso, o carrinho, através de uma corda. E aqui eu tenho uma rodana. Quais são as forças que atuam aqui? Nós temos o peso do carrinho, né, ó, o peso do carrinho e a tração na corda, né, ó. Opa. E a tração aqui na corda. Só que, pela superfície ser inclinada, nós temos que decompor esse peso em duas componentes, Px e Py. E também nós temos o quê? Quando tem um corpo apoiado na superfície, esqueci de falar isso, nós temos também a normal. Nós temos a normal. Ó. Só que a normal, ela é uma força que é perpendicular à superfície. Como a superfície está inclinada, então a normal é desse jeito aqui, para ser perpendicular à superfície. Né? Ó. Então, nós temos tração na corda, nós temos o peso do corpo e nós temos a normal, por quê? Porque nós temos um corpo que está apoiado sobre uma superfície. Então, todo corpo que está apoiado sobre uma superfície, nós temos uma força normal, né? Que é justamente a reação, né? A compressão que esse corpo faz sobre a superfície. Nós estudamos isso quando a gente estudou força normal. Então, nós temos essas três forças aí. Só que você tem que lembrar o seguinte. A força-peso, quando está sobre um plano inclinado, ela é decomposta em duas componentes, Px e Py. Então, nós temos a contextualização da questão, nós temos a figura. Então, não preciso nem ler a contextualização. Eu fui logo para a figura, né? A gente já entende pela figura que o carrinho está sendo aqui puxado por essa corda, onde essa pessoa está fazendo uma força na corda. E essa força que a pessoa faz é justamente o quê? A tração que atua na corda. Então, a força que a pessoa faz para puxar esse carrinho para cima é justamente a tração que age na corda, ok? Então, esse é o raciocínio da questão. Aí nós temos a tração, temos o peso e temos a normal. Só que o peso tem que ser decomposto em duas componentes, Px e Py. Né? Você tem decomposto em duas componentes, Px e Py. Decompondo em duas componentes, ó, como vai ficar? Ó? Px e Py. Só fiz de cores diferentes para ficar melhor, para facilitar as forças. Nós temos o peso, né, do corpo. Temos a tração no fio, na corda, e temos a normal. Só que eu falei para vocês, quando o corpo está apoiado sobre uma superfície inclinada, sobre um plano inclinado, o peso vai ter que ser decomposto em duas componentes, que vai ser Px, Py. Tem alguns teóricos, né, alguns livros, alguns teóricos que gostam de chamar essa força de PT, que é a força tangencial, que é o peso na direção tangencial do movimento, e tem PN, que é justamente a componente do peso na direção perpendicular à direção de movimento. Alguns chamam de PT e PN, desculpa, PN. PT porque vai ser justamente a componente do peso, a componente tangencial do peso. Eu prefiro chamar PX e PY. Aí vamos lá. Aí vai falar sobre a montagem da figura. O peso do corpo aqui é de 800 N, não posso esquecer isso. Aí diz, essa montagem pode ter finalidades ao método citado no texto para a construção das pirâmides. As rodinhas têm inércia despreza a massa das rodinhas, né? Ó.
Só vou considerar o peso do corpo mesmo, né? E servem para eliminar os efeitos do atrito entre o corpo e o plano. Então, a rodinha aqui, ó, vou considerar ideal, que eu posso desprezar aqui o atrito entre as rodinhas e a superfície, então desprezo o atrito. Com isso em mente, se o corpo que está sendo puxado para cima tiver peso de 800 Newton, a força mínima que a pessoa deve aplicar à corda para que o corpo suba pela rampa sem desacelerar deve ter intensidade de. Para que ele puxe com uma força mínima, obviamente, ele tem que puxar isso aqui com velocidade constante. Então, sem desacelerar, a aceleração tem que ser zero e a velocidade tem que ser o quê? Constante. Tem que estar em equilíbrio, né? Então, relembrando, no plano inclinado, o ângulo da superfície, o ângulo aqui de inclinação entre a superfície, no caso aqui o solo, esse ângulo aqui vai sempre ser esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo vai encostar sempre na componente PY. Se sempre vai encostar em PY, para plano inclinado, o ângulo sempre vai tocar PY. Isso eu mostrei para vocês. Pode ser mostrado por semelhança de triângulo ou por alguns princípios geométricos, né? Mas isso não é a questão. Quero que você entenda o seguinte. Sempre vai tocar em PY. Isso já foi provado já. Então, caso você não lembre, aceita, que é isso mesmo. Então, ó, se toca sempre em PY, então o PY vai ser o peso vezes o cosseno do ângulo. Porque onde o ângulo toca, eu uso o cosseno. E o PX, ó, o ângulo não está tocando PX, o ângulo de 30 graus está encostando PY. Então, onde não toca é P vezes seno do ângulo. Então, sempre para PX vai ser P vezes seno do ângulo. E sempre para PY vai ser P vezes o cosseno do ângulo. Como ele pede a força mínima, ó, para que a pessoa deve aplicar, então eu considero que a aceleração é zero, a velocidade é constante. Então, ou seja, está em o sistema está em equilíbrio. Em equilíbrio, a aceleração é zero. Isso, consequentemente, a força resultante é igual a zero. Se a força resultante é zero, eu sei aqui que o movimento é em que direção? É nessa direção aqui. O movimento está subindo, né? O movimento é nessa direção. O movimento. Então, a força mínima é justamente igual à atração. O que ele tem que fazer é ser a atração, que ele está puxando aqui. Está fazendo uma força aqui, que é justamente a tração que atua na corda. E essa tração, para que a força resultante seja zero, esteja em equilíbrio, a força resultante seja zero, consequentemente, então a tração tem que ser igual a quem? Ao PX. O que está subindo tem que ser igual ao que está para baixo, sentido para baixo aqui, né? Então, está para cima tem que ser igual ao que está para baixo. Então, tração é igual a PX. Porque eu sei aqui que a normal e o PY não vai influenciar no movimento do corpo. Não vai ter movimento desse assim nem assim, ó. Porque ele está deslizando sobre essa superfície, ó, sem subir e sem descer. Então, essas forças se anulam, então o movimento é subindo. Ó. Então, para que suba em equilíbrio com a força resultante nula, zero, então tração é igual a Px. Se tração é igual a Px, então tração vai ser igual a Px, é P vezes o seno do ângulo. Então, a tração vai ser igual ao peso. 800, já me deu. Ó. O seno do ângulo, meio. Ó. Nem precisava nem do cosseno aqui, ó, só para enrolar, né? Vezes 0,5. E 800 vezes 0,5 vai dar a metade, né? Sempre o número multiplicado por meio é a metade. Então, vai dar 400 newton. Então, essa é a força mínima. Vou destacar aqui, ó, esta é a resposta, ó, 400 newton. Gabarito, letra A. A de amor, né? Ó. Vai dar on para você aí. É bem simples aí, ó. Essa é a resolução dessa questão, onde você tem que fazer o diagrama de corpo livre para ver as forças que atuam no plano inclinado. Como ele quer a força mínima, é quando o sistema vai estar em equilíbrio, né? Força resultante é zero. Então, o que está para cima tem que ser igual ao que está para baixo. Né? No caso, a tração, que é a força com que o homem puxa, vai ser justamente a tração que atua na corda, vai ser igual a Px.
E no plano inclinado, Px é o peso vezes o seno do ângulo. Sempre. Sempre. Px no plano inclinado é o peso vezes o seno do ângulo. E o Py vai ser o peso vezes o cosseno do ângulo. Ok? Espero que vocês tenham compreendido aí. Bons estudos e até a próxima resolução. Fui!